Amados irmãos, a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Neste culto, nós já tivemos oportunidade de subir ao monte do Senhor, de lá desfrutar do triunfo que há em Cristo Jesus, recebermos a bênção do Redentor, mas eis que nesse momento nós vamos acercar a palavra do Senhor, para que ela possa falar ao nosso coração, instruir-nos, dirigir a nossa vida. E desta feita eu convido a todos que abramos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso 14. Atos 1 a 14, onde lemos assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Rogamos a Ti, ó Deus, que nesta hora em que meditaremos a Tua palavra, sejamos assistidos pelo Teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou essa Sagrada Escritura. Alumie mentes e corações para termos o entendimento espiritual que se requer. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Tanta coisa para fazer, né? Nossos dias andam curtos. Talvez mais umas 2, 3 horas por dia, 2, 3 dias por semana. No final, um ano com 500 dias, a gente conseguisse fazer tudo que precisa. E o que a gente fala de maneira geral sobre o lufa-lufa da vida comum, a gente pode falar também da igreja, né? Esses dias, a equipe que coordena a acomodação dos eventos da igreja pediu ao pastor efetivo assim: pastor, não deixe entrar mais nada na agenda esse ano, por favor. Não há como acomodar os eventos, as atividades, as reuniões, por mais espaço que a gente tenha. Está tudo assim, batendo de frente. É bom, é bênção, a igreja está dinâmica, mas a gente se pergunta: é tanta coisa assim mesmo para se fazer? Será que é isso que Deus está cobrando de nós? Corremos o risco do mero ativismo, que facilmente acontece quando a gente não valoriza, não dá conteúdo às atividades que a gente realiza. A passagem escolhida para a nossa meditação é uma transição do primeiro livro que Lucas escreveu, chamado Evangelho segundo Lucas,
para este segundo livro. Comentaristas, desde muito tempo, afirmam que a intenção de Lucas era escrever uma trilogia. E o terceiro livro seria o desfecho do que sucedeu com o apóstolo Paulo, já que este segundo livro, o foco maior está nas missões aos gentios que Paulo liderou e no final fora preso em Roma. E então deixou todos eletrizados para saber como é que foi o tribunal, o sentenciamento. Aí saberíamos exatamente como Paulo morreu, se ele continuou fazendo mais alguma coisa depois daquele tempo da sua prisão. Mas o fato é que aprove ao Espírito Santo deixar-nos estes dois livros que formam um conjunto para entendermos os caminhos do Senhor. E logo no início, nós identificamos que, de fato, os dois livros são da autoria de Lucas, o médico amado, grande companheiro do apóstolo Paulo, porque ele, da mesma sorte como escrevera no primeiro livro, dedica esse livro a uma pessoa chamada Teófilo, que deveria ser um militar, alguém que lidava com as questões dos exércitos. Ele é chamado de excelentíssimo Teófilo, que é uma linguagem muito comum para as autoridades. Mas alguns outros dizem, pelo sentido do nome, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus, talvez seja um termo mais genérico, não seria o nome próprio, mas o significado do seu nome: nós somos amigos de Deus. Como diz o cântico que nós entoamos, não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas muito provavelmente era, de fato, uma pessoa, um cidadão a quem ele dedicou esse livro. E nesta transição, então, que linka o que fora dito no primeiro livro com o que vai ser relatado, então, neste segundo tomo, a certa altura, o Senhor Jesus, com muita objetividade, diz aos discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Só isso. Simplesmente isso. Simplesmente testemunhas. Muita coisa. Podemos ser testemunhas fazendo as atividades rotineiras, as especiais, extraordinárias, os movimentos coletivos, aquilo que fazemos sozinhos, ou no âmbito da nossa casa, ou no departamento A, ou B ou C da igreja, no concílio, no culto dominical. Mas o que não podemos perder de vista é que nós fomos chamados simplesmente para ser testemunhas do Evangelho, testemunhas da obra de Cristo, testemunhas do próprio Senhor Jesus. Notável que a expressão testemunhas, que está aqui no versículo 8, que é a chave para entender todo o livro de Atos, inclusive quando se coloca assim: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É só depois a gente acompanhar a descrição que Lucas faz do Evangelho ainda em Jerusalém até o capítulo 7, a dispersão que aconteceu por conta da perseguição, do martírio de Estevão. Então o Evangelho se distribui para a Judéia e também a vizinha província de Samaria, e a partir do capítulo 13 a visão muito mais ampla, com os ministérios de Barnabé e Paulo indo aos gentios. Então a proposta, o esboço do livro de Atos está aqui no versículo 8. Mas o nome, a expressão, a palavra testemunhas é a palavra martiria, que só de eu falar, isso é uma palavra grega, de eu falar você já entendeu. A testemunha é um mártir. A testemunha faz um martírio. Um martírio que não necessariamente vai expor a sua condição de ser vivo a ficar morto, né? O mártir é alguém que morreu por uma causa, mas ele se doa, ele se entrega, ele se consagra a este mistério e não a outra coisa mais. Nós somos mártires, nós temos uma martiria, nós temos um martírio para cumprir, nós temos que testemunhar. Sereis meus mártires, sereis minhas testemunhas. E eu quero, à luz deste pensamento que encabeça o segundo livro de Lucas, trazer alguns
entendimentos, algumas compreensões, algumas lições muito práticas sobre a nossa condição testemunhal. No meio de tanta coisa para fazer, por favor, vamos pensar, nós fomos chamados para ser simplesmente testemunhas. E em primeiro lugar, temos um conteúdo desse nosso testemunho. Nós não testemunhamos de qualquer maneira. Nós não testemunhamos irresponsavelmente. Nós não testemunhamos aquilo que vem à nossa mente. Hoje eu acordei, pensei nisso, sonhei com isso, sou até poético para colocar essas coisas. De repente até um pouco de conteúdo que se revele através da arte também não faz mal nenhum. Mas o importante é o conteúdo, não a aparência, né? O importante é o presente que está lá dentro do invólucro, e não o belo papel de presente que o abriga. E esse conteúdo é muito importante e nos é dito aqui com muita clareza qual é o conteúdo do nosso testemunho. Primeiro de tudo, nós testemunhamos os feitos de Jesus. Nós fomos chamados para dar ciência ao mundo do que Jesus fez, do que Jesus realizou, do que Jesus apresentou, do que Jesus realizou enquanto o seu ministério terrenal propôs, oportunizou para ele. O primeiro versículo diz assim: no primeiro livro, Teófilo, eu relatei as coisas que Jesus fez, começou a fazer, realizou. Ele fez milagres, prodígios, curas, fez especialmente discípulos, anunciou a palavra de Deus, pregou o reino de Deus. Nós somos testemunhas do que Cristo fez. É preciso que a gente entenda que o nosso trabalho não é formular uma teologia que nos deixa assim embevecidos com a sua estruturação, mas ouvide que o conteúdo dela é o fazer de Jesus, é a obra de Jesus. Cada parcela das Escrituras, não só os evangelhos, que com muito mais concretude apresentam isso, mas toda a Escritura nos apresenta os feitos de Jesus, a começar da primeira página da Bíblia, onde nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai dizer que nada do que foi feito se fez sem o concurso de Jesus. Então Jesus estava lá em Gênesis 1. O nosso papel, e pode ser feito das mais variadas formas, às vezes nesse lufa-lufa da vida, é fazer as pessoas saberem o que Jesus fez. Mas em conexão a isso, o conteúdo do nosso testemunho inclui exatamente o ensino de Jesus. Lucas diz assim: Jesus começou a fazer e a ensinar, porque o que Jesus realiza, o que Jesus faz, o que Jesus tem a possibilidade de apresentar, se transforma em ensino, em aprendizado, em verdade, em alguma coisa que vai alimentar a alma. É por isso que Jesus nem queria muito ser visto como alguém que curava, sarava, um médico de ocasião, por que não dizer um charlatão e até um curandeiro. Em algumas ocasiões, Jesus foi muito taxativo. Está curado? Vai te mostrar o sacerdote, porque ele é o fiscal de saúde, mas não fica falando para todo mundo, que eu não quero uma fila de gente que pensa que a única coisa que eu vim fazer nesse mundo é trazer saúde física. Jesus queria trazer saúde espiritual. E essa saúde espiritual decorria do seu ensinamento, das mensagens que ele fazia. E a riqueza disso é tremenda. O sermão do monte, o sermão profético, os ensinamentos que ele tirava até de episódios como o da mulher Ciro-fenícia, que estava ali atrás de Jesus para curar a sua filha, e Jesus parece que dificulta um pouco as coisas. A gente só entende no final, quando ele mesmo elogia: a tua fé é muito grande, mulher, porque estava ensinando os discípulos que para ser crente tem que ser perseverante, para ser discípulo não pode desistir na primeira curva, para fazer o caminho de Jesus não pode, diante de uma barreira, desistir. Estava ensinando os discípulos. O conteúdo
do nosso testemunho é o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Mas de modo muito especial, o conteúdo do nosso testemunho é a obra vicária de Jesus. Versículo de número 3. A estes, ou seja, Jesus a estes que foram testemunhas dos fatos, depois de ter padecido, o padecimento de Jesus, o padecimento que começou na encarnação, o eterno, o ilimitado, o altíssimo, o soberano se fez gente, se fez carne, se fez como um de nós, limitou-se. Aí, estando em condição humana, vivendo toda a nossa realidade terreal, passando limitações, privações, tristezas, mas também alegrias, viveu humanamente na sua plenitude. Ele rumou sem titubear para o Calvário, carregou o pesado madeiro sobre si, foi cravejado nele no Gólgota, e ali expiou os nossos pecados pelo sangue que verteu. Ele padeceu por nós. É isso que nós testemunhamos. Nós não simplesmente elogiamos Jesus pelos seus feitos, apresentamos às pessoas seus ensinamentos tão sábios, tão próprios, tão oportunos. Nós falamos objetivamente: Jesus é o Salvador. Sem Jesus não há salvação. Tudo que a gente puder dizer de Jesus será pouco se nós não objetivarmos na obra redentora que Ele realizou. Por isso, o culto de hoje já nos deu a oportunidade de agradecer, de louvar a Deus da bênção do Redentor, que equivale à bênção da redenção que Ele exerceu. Mas o nosso testemunho não para na obra vicária, substitutiva que Jesus realizou. Ele também prossegue para dizer: mas Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele foi vivificado, ressurgiu para nos dar a vida eterna. E o versículo 3 prossegue dizendo: depois de ter padecido, apresentou-se vivo. E as provas dessa sua ressurreição são incontestáveis. São 2000 anos de história do Cristo ressurreto. São 2000 anos de pessoas, povos, nações tentando contestar que Ele ressuscitou. E sabe qual é o resultado disso? Mais gente crendo que Ele ressuscitou. Eu não acho problema nenhum quando algum estudioso, algum expert, algum especialista começa a trazer elementos de que isso não aconteceu, que isso foi um ludibrio dos discípulos, que isso tudo foi uma artimanha, que cada um que aparece para dizer isso é mais gente crendo que Ele ressuscitou. As provas são incontestáveis da sua ressurreição, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressurgiu para nos dar a vida eterna. Esse é o conteúdo do nosso testemunho. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, a sua morte por nós, a sua vitória sobre a morte através da ressurreição. Mas ainda um quinto conteúdo que não pode faltar em nós é que nós também testemunhamos que Ele vai voltar, que Ele vai retornar. E a forma de pensarmos isso está aqui no capítulo 1, quando Jesus então é assunto aos céus. A ascensão de Jesus é um tópico importante da nossa fé, mas naquela expectação que todos ficaram ali vendo subir aos céus, apareceram dois varões, apareceram dois seres vestidos de branco, uma forma eufemística para referir-se a dois seres angelicais, que disseram assim: vocês estão olhando para cima, estão pensando que acabou e encerrou? Não, do jeito que Ele subiu, Ele virá, Ele retornará. É a nossa proclamação e o conteúdo do nosso testemunho não ouvida a volta de Jesus. E por isso nós anunciamos, nós proclamamos, nós advertimos a toda a criatura para crer no Cristo que morreu por nós, no Cristo que venceu a morte para dar-nos a vida eterna, mas no Cristo que retornará para reinar sobre tudo que existe,
todos os corações, que quando lá do céu descendo, Jesus voltar, nós, por sua imensa graça, responderemos afirmativamente que estaremos juntos com Ele, na sua volta, no seu retorno. Este é o conteúdo do nosso testemunho, simplesmente testemunhas, mas com um conteúdo profundo. Podemos testemunhar no púlpito da escola dominical, podemos testemunhar no ar livre, podemos testemunhar no pequeno grupo, podemos testemunhar nas escolas, nas repartições públicas ou privadas, podemos testemunhar através das redes sociais, podemos testemunhar nos ambientes políticos, mas o nosso testemunho é esse, é o Senhor Jesus, este é o seu conteúdo. Mas para testemunhar, nós não vamos de mão abanando, nós não vamos com a nossa própria força, nós não vamos com as nossas boas e melhores intenções, porque junto com o conteúdo do testemunho, nós temos a capacitação para testemunhar. Nós fomos imbuídos de um projeto, nós sabemos o que ele significa, o peso que ele tem, o valor que ele tem, mas o Senhor também nos capacita para testemunhar, porque é de se indagar, com tanta riqueza, como é que nós vamos nos desincumbir disso? E a primeira realidade para o testemunho que recai sobre os nossos ombros é a presença do próprio Espírito Santo junto de nós. Os versículos 4 e 5 de Atos 1 nos diz que Jesus já redivivo, comendo com eles, o que mostra também um aspecto importante, né? O Deus eterno encarnou-se, fez como um de nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, também tendo a forma humana, uma condição humana diferenciada da que nós temos, chamado corpo glorioso, mas que também lhe dava um bom apetite, né? Sentou-se com eles e comeu com eles mesmo ressurreto. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Daqui a pouquinho, Jesus disse, não muitos dias de hoje, né? Na verdade foram 10 dias depois, né? Entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito na festividade chamada Dia de Pentecostes, uma festa judaica tão importante que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então o calendário fica fácil, né? É comemorar a Páscoa, conta 40 dias, a ascensão de Jesus, mais 10 dias, a festa do Dia de Pentecostes. Mas o importante não é o calendário, o importante é que é com o Espírito Santo que somos capacitados para dar testemunho. Sem ele, nada podemos fazer. Sem a presença do Espírito em nosso coração, e Paulo escrevendo aos Efésios, texto que nós lemos há pouco, mesmo uma versão diferenciada que o presbítero Roberto nos trouxe, ficou claro para nós que nós fomos selados com a presença do Espírito Santo. Cremos no Evangelho, o Espírito Santo vem habitar o nosso coração. Não há como crer e não ser habitado pelo Espírito. Não existe essa dicotomia. O Evangelho é completo. Cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, este é o Evangelho apresentado, então nós somos habitados pelo Espírito Santo, uma habitação que tem esse caráter de selo, que não pode ser rompido, que não será roubado. É por isso que Jesus foi muito categórico quando disse: aqueles que o Pai deu na minha mão, eu jamais os lançarei fora, porque tem o selo do Espírito Santo. Nós não podemos testemunhar por conta própria, por desempenho pessoal, por eficiência da nossa trajetória de vida que a gente granjeou. Então agora, o Espírito Santo, o senhor está dispensado, eu sei fazer isso sozinho. Não, nunca, jamais. O testemunho só pode ser levado a efeito com a presença do Espírito Santo em nosso coração. Mas ela está garantida, porque cremos nesse Evangelho. Mas junto com a presença do Espírito Santo, nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo. Porque aí o versículo 8, sempre central das nossas atenções, diz: ao descer sobre vós o Espírito, vocês vão receber poder. Eu quero aqui distinguir e destacar: a presença do Espírito Santo é o testemunho do cristão.
ele crê que ele é habitado pelo Espírito Santo. Mas adicionalmente, esse poder, esse Espírito Santo nos empodera, nos capacita efetivamente, de tal sorte que, às vezes, sem compreender, sem termos um discernimento mais claro, quando menos nós vemos, nós estamos realmente fazendo a obra do Senhor, realizando-a, porque é o poder do Espírito Santo dirigindo todas as coisas. Um poder que a razão não consegue explicitar. Um poder que, por mais que nós analisemos, nós só podemos dizer, é realmente uma obra do Espírito Santo. É a capacitação para testemunhar. Somos capacitados pela presença do Espírito, pelo poder do Espírito, mas ainda temos também a capacitação que nos vem da comunhão com Deus por meio do Espírito, através da oração. É por isso que nós fomos em nossa leitura até o verso 14, quando depois de todos esses eventos acontecidos, Jesus assunto aos céus, o anúncio angelical de que ele vai voltar, o que fizeram os discípulos? Se dispersaram, cada um foi cuidar da sua lide. Os que eram, na sua maioria, lá da Galiléia, voltaram para a sua pescaria. Mateus, ou Levi, como também é chamado, voltou para a coletoria de impostos? Não. Eles se reuniram em oração. Eles foram para um lugar chamado cenáculo, que nada mais é do que um lugar de fazer a ceia, a cena. Algumas casas tinham um auditório um pouquinho maior para fazer esse tipo de coisa. Talvez fosse até a residência de João Marcos, muitos comentaristas dão conta disso, que era o lugar para reunirem-se. Mas não era para ceiar, não era para fazer a cena, era para estar em oração. Sem a oração, nós não conseguiremos testemunhar. Oração conjunta, oração individual, oração familiar, oração no momento preciso do testemunho, é com a comunhão com Deus por meio do seu Espírito, que nós somos capacitados para testemunhar. Simplesmente testemunhas, cujo conteúdo está muito claro para nós, cuja capacitação também está evidente pela palavra de Deus. Mas eu quero terminar dizendo, simplesmente testemunhas, por favor, sempre focados no testemunho. Sempre focados no testemunho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é curioso que nesta passagem inicial do segundo livro de Lucas, a transição, como eu disse, tantos elementos aqui colocados assim, sublimes, profundos. E de repente, no versículo 6, os discípulos que caminharam passo a passo com Jesus, o Cristo que anunciava o reino, aquele que falava do seu projeto redentor, esses discípulos que estavam treinados, preparados, eles reunidos perguntaram ao Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Esse Israel que outrora fora glorioso, quando chegou na terra prometida, ainda sob a direção de Moisés e Josué, que na verdade introduziu o povo lá, e depois nos tempos de Davi, que desbordou dos seus limites, mas nós passamos tanta vergonha, opróbrio nas invasões, os assírios no 8º século, os babilônios no século 7º, 6º. Será que agora chegou a hora da gente ser aquele reino glorioso? E Jesus diz assim, vocês estão desfocados, vocês estão pensando em outra coisa, vocês estão pensando que meu reino é deste mundo, vocês estão pensando que a coisa é aqui agora. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês são postos para serem simplesmente testemunhas do que eu fiz, do que eu ensinei, da minha obra redentora, da minha ressurreição, do meu retorno iminente. É isso que vocês foram postos, e não ficar preocupada com a restauração da nação de Israel. Deixa isso para quem tem que cuidar disso. Vocês foram postos para cuidar do meu reino. Meu reino não é deste mundo, afirmou Jesus perante Pilatos. Meu reino é o que o Pai me deu.
A restauração de Israel não estava em tela, não estava em foco da parte de Jesus. É de tal maneira isso importante para que a gente, diante de tantos clamores, de tantas coisas que atraem a nossa atenção, que às vezes nos desviam do nosso objetivo, a gente não perca o foco no testemunho. É para isso que nós fomos postos. No exercício do nosso mistério, na nossa profissão, no desempenho acadêmico que alguns ainda mantêm, é tão importante que a educação é continuada, não para nunca. A gente entenda isso, o nosso foco é o testemunho da fé. Sejamos o melhor profissional, o melhor estudante, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor vizinho, o melhor negociante que vende, que compra. Em tudo nós precisamos ser excelentes, mas nunca perdendo de vista o foco no testemunho, não desviando a nossa atenção para digressões de tendências teológicas, de aspectos meramente eclesiásticos, de picuinhas doutrinárias, tendo foco no testemunho. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus, não é isso que vocês têm que preocupar. Vocês têm que preocupar é com difundir o meu nome, é tornar o evangelho conhecido de todos, é trazer mais gente para este santo redil, para este rebanho do Senhor, para falar também e para juntos exaltarmos a glória do Senhor. Que assim nós estejamos focados no testemunho de que fomos incumbidos. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos, cantando o hino 170, que nos descreve com maestria a pessoa e a obra do Senhor Jesus, a quem temos que testemunhar. Postemos-nos em pé.